Olá pessoal, tudo bem? Talvez vocês estranhem que geralmente esse vídeo que eu faço de leituras do mês, ele acontece na última quarta-feira do mês ou na primeira quarta-feira do mês seguinte. Mas eu estou antecipando, não é nem pra quarta-feira, porque eu atrasei, então esse vídeo vai sair na quinta, que o que tá sendo lido e o que foi lido é isso, não vai entrar mais leitura nova. Alguns recadinhos, primeiro os recados e depois a gente vai pra leitura dos comentários e depois pra falar das leituras do mês. A gente teve agora a Book Friday. Quem me acompanhou sabe que teve vídeo aqui no canal falando sobre sugestões de leitura. E eu tenho um grupo no Telegram para recomendações. Quem tiver interessado, o link está aqui na descrição. Gente, minha franja já tá grande e eu não sei o que fazer com ela. Tem que cortar ela hoje. Estou deixando aqui na descrição desse vídeo todos os links dos livros que eu vier a falar. Caso alguém tenha interesse em adquiri-los, né, vai estar aqui os links na descrição para comprar no site da Amazon. Lembrando que toda vez que vocês compram pelo meu link, vocês me ajudam. Bem, agora eu vou fazer a leitura dos comentários que chegaram nesse mês. Lembrando que eu não vou ler todos os comentários, eu sempre leio todos, respondo a todos, mas aqui no canal eu seleciono alguns para fazer essa leitura, essa troca com vocês. Mas saibam que todos os comentários são lidos e respondidos, certo? E os comentários de vocês, para mim, são muito importantes. São uma interação da qual eu preciso, pra não ficar sentindo que eu tô falando sozinha. Eu gosto muito, muito quando vocês comentam meus vídeos, tá certo? É uma grande alegria ver aquele pontinho vermelho lá no sininho, assim, de notificações. Então, a Grazi Ribeiro comentou: "Pois a homilia de Padre Paulo Ricardo no dia de Nossa Senhora de Fátima, fiquei mais interessado nessa aparição e nos pedidos de Nossa Senhora. Também já escutei o áudio desse livro alguns anos atrás. Quero ouvir novamente e fazer uma leitura mais atenta. Gostei da resenha, parabéns." Então, muito obrigada, Grazi. Não sabia que o Padre Paulo Ricardo tinha feito uma homilia falando sobre Nossa Senhora de Fátima, mas é de se supor, né, porque agora é mês de maio, mês de Maria, teve o dia de Nossa Senhora de Fátima, e foi justamente por isso que eu trouxe esse tema mariano, né? E na verdade esse vídeo de Nossa Senhora de Fátima já não é desse ano, mas todos os anos eu faço algum tema mariano, e acho que é por isso justamente que houve mais procura, não só desse vídeo, mas um outro vídeo que eu botei de Nossa Senhora também teve comentário aqui no canal. Desculpe, eu sou toda alérgica. Tá muito frio, eu tive que botar um casaco, comecei a espirrar, me desculpe. Muito obrigada, Grazi, então, pelo comentário, fico muito feliz que tenha gostado do vídeo. Então, como eu falei, outros vídeos comentados de Nossa Senhora. A Virgínia disse: "Deus te abençoe, vídeo muito bom e explicativo, tenho esse livro há algum tempo, mas hoje me deparei com ele e vou ler. Salve Maria Santíssima." Então, esse comentário da Virgínia veio para o vídeo que eu fiz de Santo Afonso, Histórias de Maria. Foi um livro que, gente, até hoje eu não terminei. Eu disse no vídeo que eu não li todo, tá aqui, e eu de fato não continuei a leitura. Sinto muito que eu disse que ia ler, mas não continuei. Mas eu ainda quero terminar. Então, obrigada pelas bênçãos, Virgínia. Desejo também a tua bênção, que Deus te abençoe. Muito obrigada pelo comentário. E sim, Santo Afonso é uma grande bênção. Aliás, não foi o único livro que eu não terminei de Santo Afonso. Também estava lendo para essa quaresma A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E eu nem coloquei aqui nos vídeos de lidos de maio, porque eu dei uma parada geral com ele. Quero continuar lendo, tá? Muito obrigada. Bom, eu fiz um vídeo que é sobre a redoma de vidro, da Silvia Plath, e recebi alguns comentários da Giovana e da Paty do Livros e Cadernos. Ambas falaram que gostaram do vídeo. A Giovana comentou o que eu falei no vídeo também sobre o Holocausto Brasileiro. Tem um livro e tem um documentário na Netflix que eu não tenho coragem nenhuma de ver, mas porque nesse livro da Redoma de Vidro se entra muito também nesse assunto de depressão, saúde mental, de como eram feitas as terapias também antigamente com pessoas com esse tipo de problema de saúde mental, e não era nada humanizado, e talvez até hoje algumas práticas ainda não sejam, talvez isso gere bastante discussão. Mas eu agradeço então a participação e engajamento de vocês no vídeo. Foi um livro que eu gostei bastante e vou dar uma comentada daqui a pouco. A Malu, então, já assisti ao filme e agora fiquei com muita vontade de ler o livro. Eu disse pra Malu, então, que esse comentário que veio pra O Alto da Compadecida, eu li o livro e não vi o filme. Eu, esses dias, até peguei pra
ver, comecei a ver e parei, porque não consegui mesmo continuar. Achei que eles estavam sendo até relativamente fiéis, mas eu não terminei de ver, então não consigo falar muito ainda, mas quero ver o filme e recomendo sim a leitura do livro. Foi um livro muito legal. Esse eu trouxe pro mês de maio por causa de Nossa Senhora, embora não seja um livro que discuta, né, religiosamente o papel de Nossa Senhora como os outros livros que eu tenho trazido, ou histórias de aparições, mas esse foi um livro em que Nossa Senhora é personagem, mas ainda assim eu acho que é uma grande homenagem para Nossa Senhora Compadecida. Então eu fiquei bem feliz de ter trazido ele pro canal. Obrigada pelo comentário, Malu. E esses dias, então, como eu comentei, eu fiz vídeo para Book Friday, que eu acho que foi legal o engajamento. E o Thiago e o Deletado 12, eles agradeceram as dicas, disseram que compraram pelo meu link. E assim, é difícil, né, gente? Porque eu também tô meio sem grana, sabe? Muita gente me diz, não tem dinheiro pra comprar na Book Friday. E eu também fui uma dessas, mas eu não resisti. Mas comprei um livro só, sabe? Foi o máximo de resistência que eu já tive nessas promoções, porque realmente os livros dão uma boa baixada de preço. Então, pra quem gosta de livros, é chato perder uma oportunidade dessas, né? Sempre que tem promoções da Amazon, eu tô aqui por dentro tentando conferir o que tem de bom e compartilhando com vocês, certo? Um vídeo um pouquinho diferente também que eu andei fazendo esses tempos. Então foi a leitura de trechos de livros que eu amei, que me marcaram. Eu disse que foi difícil fazer essa seleção porque são muitos os livros que eu gosto. E os trechos de livros também são muitos, né? Às vezes eu gosto de um livro e tem muitas passagens que me marcam, que eu retomo, volto e leio. E aí eu resolvi dividir isso com vocês. É um tipo de vídeo que eu gosto muito, eu faria sempre, eu acho. Eu adoro fazer leitura de livros. Esse tipo de vídeo em que eu só leio uma poesia, um capítulo, eu não sei se pegou muito aqui, mas eu gosto. E aí quem comentou foi a Vanessa e o Leonardo Natal, então eu agradeço muito os comentários que eu recebi, o engajamento. E então é isso, gente, essa foi a minha leitura dos comentários do mês. Como eu falei, não tenho comentado tudo que vem, mas comento vários. Tento, assim, pegar o geral, às vezes, né, fazer em grupos, mas saibam que todo mundo que comenta me deixa extremamente feliz, tem um lugar no meu coração, porque o engajamento de vocês pra mim é tudo. O que um canal pequeno pode desejar, se não o engajamento, né? E uma pessoa que gosta de livros, gosta de ter com quem falar sobre livros, e vocês são essas pessoas na minha vida. Então, o primeiro livro discutido aqui no canal esse mês, que eu tive resenha, foi A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. E, assim, gente, A Redoma de Vidro foi um livro que eu gostei muito de ler. Eu falo nessa resenha pra vocês que eu prefiro, do que eu já li da Sylvia Plath, os diários dela. Porque os diários são a representação de muitos momentos da vida da Sylvia ali descritos, momentos de felicidade, momentos de conquista. Mas nesse livro, a Sylvia reuniu tudo que há de difícil, de pesado na vida dela e colocou na redoma de vidro. E ela realmente, nesse livro, conseguiu expressar o que é essa depressão, esse fundo do poço, esse convívio com o pensamento suicida. Toda essa atmosfera pesada e carregada, ela vai nos colocar lá dentro, nessa redoma de vidro. A gente sente, parece que o gosto, o cheiro, a visão de uma pessoa que está dentro disso. Muitos de nós talvez já tenhamos também passado por momentos assim, e talvez não estejamos livres de passar por momentos assim. Por isso que eu achei a leitura enriquecedora, além da escrita maravilhosa da Sylvia, cada vez me apaixono mais. Mas assim, eu faço essa ressalva nesse vídeo também, que eu não consigo dizer se esse livro ele é realmente para todo mundo em qualquer momento da vida, porque ele é um livro pesado, ele é um livro de gatilhos. Não foi um livro que eu posso dizer que o tempo inteiro que eu estava lendo eu estava me sentindo bem. Tinha momentos que ele me pesava muito. Então, eu faço essa ressalva novamente. Quem quiser conhecer o livro, se sente preparado, vai em frente. Acho que vai tirar uma boa lição, uma ótima experiência. Mas se por acaso alguém sente que está num momento de maior tristeza, de um momento pesaroso, talvez não seja o melhor momento para encarar esse livro. Deixa ele ali reservado para um momento mais positivo da vida, até para poder parar e pegar essas páginas pesadas, é se entender no momento da tristeza, né? Então, quem sou eu naquele momento que eu estou no fundo do poço? Quem é essa pessoa? Eu acho que é isso que foi tão enriquecedor nessa leitura
mas claro que não é só isso, esse livro se tornou um clássico, então ele tem muitos e muitos pontos a serem discutidos, vale a pena a leitura, certo? Outro livro, então, como eu falei, e na leitura dos comentários, se alguém não viu, foi O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, um clássico brasileiro. Eu já tinha ouvido falar da história, nunca vi o filme, eu comecei a ver e não terminei. E esse livro, gente, eu quis trazer em maio, porque é o mês de Maria, né? Então, eu já trouxe aqui livro de aparição de Nossa Senhora de Fátima, já trouxe um livro, assim, que discute mais a Mariologia, né? Com Santo Afonso, falando de Maria aprofundadamente. Então, eu já trouxe leituras marianas diversas aqui, Guadalupe, enfim, Maria tá sempre por aqui, Nossa Senhora. Mas aí eu quis trazer um clássico na ficção, a presença de Maria como personagem. E eu gostei muito, acho que é uma grande homenagem de Ariano para a Mãe de Deus. Então, quem quiser, quem se interessar, pegue o livro, eu recomendo bastante. Foi um livro fácil, aqueles livros leves, sabe quando a gente tá procurando recomendação de um livro fácil para ler, né, tá num momento de grande estresse, só quer alguma coisa engraçada, divertida, rápida, esse livro é assim, mas sem deixar de ser profundo. Então, uma recomendação minha aí para vocês. Então, gente, um livro que eu comecei a ler este mês, que eu já tinha comprado há um certo tempo, né, mas comecei agora, então são os Contos Completos da Virginia Woolf. A única coisa que eu havia lido da Virginia Woolf, o que já tem vídeo aqui no canal, saiu, se não me engano, no mês passado, foi Ao Farol, ou Passeio ao Farol, da Virginia Woolf. E eu já tinha lido também uma crítica dela no David Copperfield, que nessa Clássicos da Penguin, nessa edição da Penguin que eu tenho do David Copperfield, tem uma crítica ali, uma resenha, como é que fala? Acho que é isso, uma crítica ao Charles Dickens, que a Virginia não gostava de Charles Dickens, mas mesmo assim ela acaba falando muito bem do David. Tô bem no início do livro, tá? Mas tô gostando muito. Essa aqui é da editora 34. Parece que essa edição já havia saído pela Kozak Naive, que acho que não existe mais, né? Fechou. Mas essa edição tá muito bonita, gente. Eu amei essa foto da Virginia Woolf aqui. Uma coisa que eu não sabia dessa editora é que eles põem como é que chama? É Sudoku, né? Esse joguinho, assim, que todos os números vão dar 34. Assim, as colunas, né? Tanto horizontal, vertical e até diagonal, assim, a contagem deles dá 34. Achei bem, bem legal o símbolo deles. Falando, assim, da edição, né? Mas eu gostei muito dos textos que li até agora. Bem Virginia Woolf, sabe? Aqui tem vários textos da trajetória dela, alguns quando ela recém iniciou a escrita. Alguns textos parece que ela nem gostava. Mas o que eu li até agora eu achei, assim, muito explorando a alma feminina. Eu gostei bastante. E toda aquela profundidade da Virginia Woolf. Mas aqui ainda não chegou naquele ponto tão fluxo de consciência como ela já tem em outros livros seus. Mas por enquanto eu tô gostando bastante dos contos completos. E quando eu terminar, eu pretendo trazer então aqui pro canal, obviamente. O que eu posso dizer também até agora, que eu já li aqui também na apresentação, e realmente é de se pensar, que a Virginia Woolf escrevia contos, mas sim, sabe que existe contos, existe novelas, existem diferentes classificações para pequenos textos, né? Textos curtos, histórias curtas. Mas a Virginia Woolf não parecia se preocupar nem um pouco com essa classificação na hora que ela escrevia. Ela simplesmente escrevia o que ela queria. E dentro dessa mesma perspectiva de escrever livremente, sem se preocupar com aonde eu vou classificar o meu texto, isso também entra no próximo livro que eu quero falar, que foi uma joia que eu descobri no Pinterest. Eu tava assim no Pinterest vendo imagens e às vezes aparecem textos e tinha um texto da Cora Coralina que eu nunca tinha ouvido falar. Então foi assim que eu descobri a Cora Coralina, que é uma poetisa brasileira, e a poesia dela é bem diferente, gente. É quase uma narrativa, sabe? É um texto longo, que ocupa páginas, mas é uma poesia. Me lembrou um pouco Os Lusíadas ou o Romanceiro da Inconfidência, porque é uma história grande contada com poesia, embora o contexto nada tenha a ver com nenhum desses exemplos que eu dei. E uma coisa também que eu gostaria de comparar, então, esses aqui são os melhores poemas pela Global,
tá? Melhores poemas, então é uma seleção da Cora Coralina. Eu recém comecei também, mas tô amando. Consigo comparar ela um pouco com a Adélia Prado. Por quê? Porque ambas as poetisas foram, vamos dizer assim, anunciadas por Carlos Drummond de Andrade. Ele que lançou o nome delas. Falou um dia da Cora Coralina e aí ela se tornou conhecida. E ambas também têm essa poesia de verso branco, verso livre, como se chama, né? Então, às vezes a Cora, ela faz uma rima, mas ela não tem aquela métrica perfeita de rima toda, mas tem musicalidade, que é uma coisa que é exigência para um texto poético, que tem a cadência, que tem a música, que tem a ritmo, e isso tem, e ela faz muito bem. E o que eu acho interessante na Cora Coralina também é que ela era uma pessoa de origem muito humilde, nunca teve uma formação muito aprofundada, muita educação, mas ela participava de saraus literários, lia bastante e fez um texto com uma voz muito própria. Eu nunca li nada igual. Eu vou comentar mais a fundo com vocês no dia que sair vídeo sobre ele. Mas falando, assim, de um texto que já me chamou especial atenção, é o Prato Azul Pombim, que ela fala de um prato, realmente, que ela tinha na casa dela quando era criança. É muito autobiográfico, sabe? O texto dela. E aí esse prato tinha desenhos. E em cima dos desenhos, ela começa a explicar a história dos desenhos do prato. Então, é um desenho todo chinês, com um palácio chinês, uma princesa fugitiva, e ela começa, dentro do poema, quase que uma outra história, só dos desenhos presentes no prato. Então ela se vai na imaginação dela. E eu achei muito original o texto, a poesia, muito gostoso de ler, é fácil, e ela escreve de um jeito que eu achei bem bonito, sabe? Bem tocante. Simples, talvez, mas muito tocante. E então, tô louca pra falar com você sobre essa poetisa que eu descobri, pra mim foi um grande achado. E como eu comentei no início, tem um quinto livro que esteve presente esse mês, mas muito pouco, então eu resolvi não colocar aqui, que é A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é um livro, como eu já falei, que me demanda muito, então eu tô dando uma segurada nele, mas eu pretendo terminar, é aqueles que eu pretendo terminar. Uma hora ele vem, certo? Uma hora vai nascer. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Esses foram os livros que eu finalizei e que estou lendo nesse mês de maio. E acredito que até o fim do mês, algum desses, acho que o da Cora, vai ter sido terminado. Mas não garanto nada. Então, muito obrigado a todos que me acompanharam. E aguardo vocês no próximo vídeo.